Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, retomamos este nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, hoje dedicado a refletir sobre a sexta obra corporal de misericórdia, visitar os presos. Jesus, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, antecipando o que ele vai dizer no juízo final: estive preso e fostes visitar-me. Jesus presente na vida, na existência trágica, pelo menos enquanto ele está na prisão, de todos os presidiários. O próprio Jesus foi uma pessoa presa. Com toda certeza, entre a quinta-feira e a sexta-feira santa. Na noite da quinta-feira até o momento em que ele foi julgado e sentenciado à morte, a Bíblia não diz, a Bíblia não descreve, mas certamente ele passou a noite na prisão. Os apóstolos foram presos. São Pedro foi preso, São Paulo foi preso. Vários apóstolos foram presos. Terminamos o primeiro bloco formulando a seguinte pergunta: o que especificamente o cristão que cumpre esta obra corporal de misericórdia deve levar aos presos? O que é o específico da ação pastoral junto aos enfermos, junto aos presidiários? Se fala muito de ação na pastoral carcerária. A pastoral carcerária é uma das pastorais mais importantes da Igreja Católica, levar assistência aos presos. Respondemos em vários níveis. Primeiro, o presidiário necessita de muita coisa. Necessita de assistência jurídica. Como cidadão, ele tem direito a um advogado, a alguém que defenda os seus direitos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O enfermo, ou o presidiário, tem o direito a uma vida digna, sem dúvida alguma. Não é porque ele cometeu o crime hediondo, crime grave, porque ele violou a lei dos homens, que ele deva viver como um animal. De forma alguma, devemos lembrar, aqui não se trata de concordar, de atenuar, de legitimar, de dizer que aquilo que ele fez, que o levou à prisão, não é grave. Por favor, lembremos-nos de que, se agora são eles, amanhã poderemos ser nós. Amanhã poderão ser aqueles que nós estimamos, aqueles aos quais queremos bem. É o grande desafio de o governo, o Estado, garantir nos institutos correcionais uma vida digna. O papel do Instituto Correcional é trabalhar para reinserir o presidiário na sociedade, que ele pague pelo seu crime e que volte e seja reintegrado na sociedade. Portanto, a pastoral carcerária ou os cristãos tomados individualmente não podem ignorar isto. Quanto possível, possibilitar-lhes esses, digamos assim, direitos constitucionais. Assistência médica, alimentação de qualidade e assim por diante. Por favor, esse discurso não quer de forma alguma tirar a culpa, a responsabilidade dos autores dos delitos, muitos deles hediondos, grotescos, repugnantes e assim por diante. Mas são seres humanos. Mas, além disto, o cristão que vai ao encontro do preso, que vai ao encontro daquele que está recluso, deve, antes de tudo, ser o portador de Cristo. Levar Cristo aos presos. Levar Cristo àquele que está nessa condição, às vezes, tão arrasadora. A conversão, Jesus a trouxe para todos. A mudança de vida pela graça de Cristo é uma possibilidade de qualquer ser humano. Moisés matou uma pessoa. Arrependeu-se sinceramente. São Paulo
colaborou diretamente para a morte do diácono Estevão no final do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Arrependeu-se. O arrependimento é uma possibilidade para todos os seres humanos. Na prisão, muitos corações podem se converter. Muitos presos podem deixar a sua conduta pecaminosa. E tocados pelo Espírito Santo de Deus, podem fazer uma verdadeira, uma autêntica, uma profunda experiência de Deus e se encontrar com Jesus. O cristão, sozinho ou acompanhado, não pode esquecer isto. Ao visitar o encarcerado, ele não pode abdicar desse seu dever de anunciar explicitamente Jesus para aqueles corações. Primeiro, para mostrar-lhes se são culpados, se de fato cometeram crimes, delitos que os levaram à prisão, levar-os à consciência da gravidade dos seus atos e convidá-los a um sincero arrependimento, a uma conversão profunda, a uma mudança de vida. Para os não batizados, o convite a aceitar o Cristo, professar a fé e receber o batismo. E os demais sacramentos da iniciação cristã, a saber, a confirmação e a Eucaristia. Pregar explicitamente Cristo. Atingir aquele coração para que ele se volte para Deus e renuncie ao pecado. O cristão não pode abdicar disto. Deve também levar aquela pessoa a não se desesperar. Pois não são poucos aqueles que na prisão, apavorados, desesperados, angustiados, são tentados a tirar a própria vida. Seja por uma própria convicção ou perturbação pessoal, seja pelo contexto, muitas vezes, o contexto desfavorável no qual ele se encontra. Conviver com outros presidiários que não têm Deus, um clima, uma convivência por vezes pavorosa, angustiante. Alguns se apavoram e se desesperam e querem tirar a vida. O cristão, diante disso, sabendo deste perigo, deste risco, deve ser o portador da esperança. E deve mostrar para aquela pessoa, para mim o viver é Cristo. Se perdi provisoriamente a capacidade de ir e vir, a liberdade, posso me reencontrar com Deus, posso mudar de vida, posso reparar os meus erros, posso me entregar ao Senhor, posso fazer a experiência de uma nova criatura. Levar explicitamente o Santo Evangelho para aquela pessoa. Levar a palavra de Deus que conforta, que salva, que liberta, que dá esperança, que restitui a verdadeira alegria de viver. Para mim, o viver é Cristo. O cristão tem uma identidade. O respeito à dignidade do outro, às convicções religiosas do outro. Sem dúvida alguma, isso é um valor. Para nós, isso é fundamental, mas respeitar tais convicções não significa dizer omitir as nossas. Devemos sim, ao visitar qualquer presidiário, devemos dar razões da nossa esperança. Estou aqui como representante de Cristo, falo em nome de Cristo. Trago para você a alegria, o gozo, a paz de Cristo, que também experimentou o que você experimentou, que foi presidiário como você, e que não se perturbou, e que não se apavorou, e que não se desesperou, mas confiou em Deus. Seja esta uma ocasião para você refletir sobre o sentido da vida, sobre a importância dos seus atos. Isso se trata de uma pessoa culpada. E se tal pessoa é inocente, o discurso evidentemente é outro, mas também
para aqueles que estão na prisão injustamente. O anúncio deve ser de confiança, de esperança, de entrega a nosso Senhor Jesus Cristo, de uma paciência que não se resigna, mas também uma palavra que não admite o desespero, mas conforta, estimula, alegra. Cristo deve ser a causa da alegria de todos os presos. A visita aos presos da parte dos cristãos católicos, portanto, não pode ser uma visita parecida com a dos pagãos. Uma visita que só ouve ou que fala de futilidades, que fala de futebol, que fala da vida política, que fala disso, daquilo, outro, e não fala de Cristo. Estive preso e fostes ver-me. Jesus, na pessoa do preso, espera que nós falemos dele, que nós anunciemos o seu santo nome, que nós sejamos bem explícitos, bem claros, bem diretos a respeito da nossa fé. Somos portadores da fé. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, a celebração da Santa Missa nas prisões, a visita aos presos, sejam eles nossos familiares ou não. Se trata de um católico que vai visitar os presos, que vai rezar com os presos, ele é o portador explícito da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus, da doutrina da Igreja de Jesus. É esta a visita meritória. Este é o conforto que o cristão deve dar, pode dar, àqueles que estão reclusos, àqueles que estão privados de liberdade. Sim, por vezes a visita pode parecer tensa pela resistência, pela hostilidade. Às vezes o coração do presidiário é refratário a qualquer anúncio do Evangelho, mas o cristão não pode abrir mão desta convicção. Sou portador de Cristo. No presídio, eu sou anunciador da palavra de esperança, da palavra de alegria, da palavra da salvação, da palavra que é luz para os nossos passos, da palavra que dá sentido, que dá razão à nossa existência. Tal é, em síntese, a postura, a atitude do cristão ao cumprir esta obra corporal de misericórdia, visitar os presos. Até o próximo programa, quando refletiremos sobre a última obra corporal de misericórdia, enterrar os mortos. Boa semana para você.